Hoje é aniversário de Undertaker. É, Mark William Calloway, nascido dia 24 de março de 65, completa hoje 51 anos. Undertaker, né? Quem diria? O grande Undertaker, que tem diversos apelidos, né? The Phenom, The Dead Man, American Badass, entre outros aí. O Ministro das Trevas, diversos apelidos, diversos nomes, diversas épocas, né? Undertaker, que foi um cara que esteve presente em todas as eras da WWE. Teve lá em 90, em 95, 97, 98, 2000, teve lá em 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, hoje, e segue indo lá, sempre estando presente na WWE, sempre sendo o ícone que é, né? O maior ícone da WrestleMania e um dos maiores ícones da WWE, se não o maior de todos os tempos, né? Undertaker, o que falar do Undertaker, né? Eu me lembro quando eu fui assistir a primeira vez WWE. Eu liguei a televisão no SBT e eu me deparo lá com o Brutamontes, né? Um cara gordão, cheio de tatuagens, careca. Claro que não era o Undertaker, era o Big Daddy V, né? Mas que dava um medo danado aquele cara. Eu falei, pô, o cara que foi enfrentar ele vai levar uma surra agora, né? Eu não entendia nada. Tinha o que? Nem lembro a idade que eu tinha, 2008, nem vou fazer a conta agora. E aí entrou o Undertaker, né? Entrou um cara encapuzado, com um chapéu muito doido lá, gigante também. E eu falei, pô, esse cara é o Zorro, né? Parecia mesmo o Zorro. Se a gente for ver bem, o Zorro e o Undertaker são meio parecidos, né? E deu uma surra no Big Daddy V. Eu acho que ele apanhou só um pouquinho lá e rebentou o Big Daddy V. E aí depois veio o Mark Henry, outro gigantão. Ele foi lá, bateu no Mark Henry também. Falei, pô, esse cara é incrível, né? Esse cara é demais. E aí desde então, desde a primeira vez que eu vi, nem entendia nada. O que eu queria ver era o Undertaker vencer, velho. Eu simplesmente só conseguia ver o Undertaker vencendo e batendo em todo mundo. Era meio que aquele herói, né, da infância, que você quer sempre ver ele vencer, sempre quer ver ele bater e não gosta de ver ele perdendo, né? E aí eu lembro quando ia anunciar aquele Eliminate Chamber lá, entre ele, Batista, Finlay, Khali, Big Daddy V e o MVP, né? E aí tava todo mundo lá no ringue no último SmackDown, que ia lutar, e o último era o Undertaker. Ele apagou a luz, ele apareceu, todo mundo saiu do ringue, só ficou o Batista lá dentro, todo mundo saiu com medo do ringue, e ele aparece lá, falei, pô, esse cara é zica, esse cara é muito louco. E aí teve o Eliminate Chamber, eles não transmitiam, né? Eu também nem tinha noção de como funcionava pay-per-view na época, eu também não tinha acesso à internet pra ver essas coisas. Eu fiquei esperando a semana seguinte pra anunciar no SBT qual era o resultado. E eles anunciaram lá que o Undertaker venceu, né? Aí eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, pô, realmente, esse Undertaker. Só de olhar na primeira vez já sabia que o cara era um dos melhores ali. E aí saber que ele ganhou o Eliminate Chamber lá contra. Na época eu achava o Khali, Big Daddy V, esses caras uns monstros. O Batista, caraca. E eu só consegui acesso da internet na escola, né? E minha internet nem era tão boa assim na época, nem era tão avançado. Mas eu conseguia ver lá no YouTube na época que eles não tinham tanta restrição lá. Esse Eliminate Chamber foi o primeiro pay-per-view que eu vi então. Inclusive é um dos meus favoritos até hoje, esse estilo de luta, né? Com 6 dentro da jaula. E o Undertaker venceu lá, uma luta sensacional. De vez em quando até veio de novo. Eu lembro quando aí então ele começou a rivalidade com o Ed, né? E aí teve um combate inclusive que era ele contra o Ed, o Kurt e o Zack, né? Era uma handicap, se eu não me engano. E o Ed aproveitou uma distração lá, deu um spear e ganhou do Undertaker. Nossa, quando o Undertaker, eu vi o Undertaker perder a primeira vez, deu uma raiva assim do Ed, né? Ainda mais do jeito que foi, meio roubado. Deu um estado de ódio assim, fiquei em estado de choque, sabe? E aí quando eu paro e lembro daquilo, eu paro pra pensar, pô, será que essas crianças aí que assistem hoje, quando vê o Roma ou o Cena perder, eles não sentem o mesmo? Às vezes dá até pra compreender, assim, de ver muitas delas ficar revoltadas, assim, com o Seth Rollins, com o Owens e outros heels aí, o Bray Wyatt. Porque se a gente for reparar bem, eu já passei por isso. Eu passei, nossa, fiquei bolado pra caramba quando aquilo aconteceu. Então eu falei, pô, então, provavelmente, quando eles vê o Seth Rollins fazendo um cash-in na WrestleMania contra o Roman Reigns, eles devem ter ficado numa raiva, mas numa raiva sensacional. Então, eu até que não julgo tanto esses caras que têm esse pensamento. Por isso que eu julgo mais os do Ambrose, porque o do Ambrose é meio crescidinho, já deveria ter evoluído um pouquinho a mente, né? Mas enfim, não é
papo pra esse vídeo, é papo pra falar do Taker, né? Undertaker, que então seguiu ali sua streak daquele ano seguinte com o Edge e tal. Eu sei que ele praticamente foi, admirei ele na primeira vista, né? Sem viadagem, claro. E aí o Undertaker, na verdade, o que ele fez ele crescer mesmo foi em 2004 pra frente, né? Porque até então, na Attitude Era, quando ele era Ministro das Trevas, quando ele era mais heel lá nos Brother of Destruction, teve o American Badass também, que ele vinha com a moto. Ele meio que, não que ele não era um dos grandes, ele era um dos grandes, vencia bastante combate, vencia títulos mundiais, só que tem uma coisa interessante, é que ele era sempre um coadjuvante, né? Os destaques sempre eram o The Rock, era o Stone Cold, eram os caras da época, até o Brock Lesnar teve mais destaque que ele na época que ficou, né? O Triple H, o Shawn Michaels e etc. Só que por que ele marcou? Porque, por causa da gimmick dele, né? É uma gimmick, sim, muito... É difícil falar da gimmick dele, né? Por que atrai tanta gente? Por que admira tanto esse estilo dele? Ele é um grande entertainer. Ele é um grande entertainer. Porque a ring skill dele, pelo tamanho que ele tem, não é uma ring skill ruim. Claro, ele poderia fazer mais. Se a gente visasse hoje, sim, uma personagem igual o dele não seria aceito. Mas na época dele, isso aí não contava. Claro que tinha os caras já que eram mais avançados no Pro Wrestling na época, mas a maioria não ligava pra isso, a maioria não contava com isso. Ele fazia até coisas até que demais pelo tamanho dele e pelo contexto da época, né? Eu acho que é uma tremenda babaquice você olhar com uma visão contemporânea o passado, né? Você deveria olhar, tentar analisar o contexto da época e não você ficar olhando do jeito que tá hoje, olhar lá pra trás. Porque se você for olhar desse jeito, todo mundo era horrível, né? Hulk Hogan era horrível, The Rock era horrível, Stone Cold era horrível. Ninguém lutava porcaria nenhuma. E não é exatamente assim que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar que o wrestling mudou. Hoje a gente tem que exigir, sim, qualidade de ringue, qualidade maior nisso. Mas na época era mais entreter mesmo, era ter uma gimmick boa, uma mix skill, saber dar porrada e já era, né? E o Undertaker fazia muito bem isso. E com o passar do tempo, foram ficando muitos caras de lado, né? The Rock foi saindo, Stone Cold, e o espaço para Undertaker foi se concretizando cada vez mais. E de 2004 a 2010, a gente pode colocar ali, ele foi um dos maiores nomes do SmackDown, juntamente com o Edge, claro, não vou deixar nunca de citar o Edge como um dos grandes ali. A gente pode colocar o Batista, pode colocar outros, mas a cara do SmackDown, até nas intros, era sempre o Undertaker por último. Assim como no Raw era o John Cena, o Undertaker se tornou o leão do SmackDown, John Cena se tornou o leão do Raw, né? E cara, isso é sensacional, porque a partir de lá ele cresceu muito. Então, tudo bem, até então, até 2004, ele não poderia ser colocado entre os maiores da história. Mas o tempo passou, conta lá, de 2004, já passou mais de 10 anos, já temos o que, 12 anos aí já. Tá passando o tempo, ele vai construindo cada vez mais a história dele, ele já passou desse nível já de não ser considerado um dos maiores. Hoje, ele pode ser considerado aí no top 5 no mínimo, né? Eu coloco ele no top 2, atrás apenas de Shawn Michaels, mas quem coloca no top 1 não é nenhum absurdo. Eu vejo assim, muita galera aí, quando alguém fala que o Undertaker é o maior de todos os tempos, nossa, dá um rage total. Não acredito que falaram isso, eu não acredito, Undertaker é o maior de todos os tempos, mas Shawn Michaels riu disso, Ric Flair riu disso, não sei quem riu disso, Undertaker não é melhor de nada, Undertaker é overrated, Undertaker, meu Deus, dá um rage danado lá, uma revolta, meu Deus, nossa, não é possível, isso aí é uma calúnia, é pecado falar isso, vai pro inferno quem dizer isso. Caraca, velho, se o cara, olha o histórico do cara, ele não era o melhor em ringue e consegue ser considerado um dos maiores de todos os tempos. Talvez não tenha a melhor gimmick, mas é considerado o melhor de todos os tempos. Talvez não tenha a melhor mix skill, mas é ainda considerado o melhor de todos os tempos. Tem algum motivo aí. Não teria tanta gente falando que é o melhor de todos os tempos à toa, né? Não teria. Por favor. Tudo bem, ele pode até não ser o maior de todos os tempos, mas dizer que ele é o maior de todos os tempos é um absurdo pra ter tanto hate, ter tanto hater, né? Que inclusive hoje o pessoal hateia Triple H, hateia Goldberg, hateia Undertaker, hateia todo mundo, né? Hateia todo mundo. Todo mundo que é do passado é um lixo pra eles, né? É o que eu falei, você assistir
Na época, no contexto da época, é uma coisa. Você assistir depois é completamente diferente. Você vai ter uma análise bem diferente. É a mesma coisa dos caras que desmerecem o Pelé, né? É a mesma coisa. Ah, o Pelé não jogava nada, que na época ninguém sabia jogar porcaria nenhuma, né? Olha com uma visão contemporânea pro passado e vai pensar dessa forma mesmo. O pessoal deveria fazer um pouco de história para entender um pouquinho do que eu quero dizer, né? Mas enfim, voltando pro assunto do Undertaker, ele muitas vezes é colocado como o cara que dependeu da streak, né? O cara que só vivia da WrestleMania. Eu acho que não. Claro, a WrestleMania foi o destaque dele, foi o auge dele, com certeza foi o maior motivo de ele ser considerado o que ele é hoje, né? Ele ser o que é hoje. Ele é o maior ícone da WrestleMania. Mas não é só a WrestleMania que fez ele crescer, não. Ele tem uma história muito boa também na Attitude Era. Quem viu entende muito bem do que eu tô falando. Nos SmackDown, no Raw. Ele fazia outras diversas validades, sim. É que, assim, pelo fato de o destaque da WrestleMania dele ser um destaque sensacional, a WWE começou a investir apenas nisso, né? Começou a deixar sempre pra WrestleMania pra fazer algo bacana pra ele. Os outros pay-per-views ela não deixava pros outros caras, até pra ele não tomar espaço, né? Pense bem, o Undertaker, do jeito que ele é, imagina ele em todo pay-per-view, ele praticamente ia vencer tudo, né? Então, guarda ele pra WrestleMania pra ter grandes momentos, né? Em 2011, a partir de 2011, aí sim a gente pode considerar que ele viveu só de WrestleMania, porque ele só lutava uma vez por ano, só aparecia uma vez por ano geralmente. Mas não significa que tenha sido ruim, né? Se a gente for ver bem, grande rivalidade com o Triple H, tanto em 2011 e 2012. E aí teve lá com o CM Punk, com o Lesnar, com o Bray Wyatt. Sensacional, velho. Sensacional. Foi incrível mesmo o que ele fez. Mesmo lutando uma vez por ano, sempre essa única luta do ano era a rivalidade que ficava marcada, assim, considerado por muitos o momento do ano, né? Ele que a idade chegou, não consegue mais fazer aqueles combates tão bons, mas contra o Brock Lesnar no Hell in the Cell surpreendeu, né? No Hell in the Cell contra o Lesnar, que é um cara que exige muito combate físico assim, foi sensacional, foi incrível o que ele conseguiu fazer ainda. Foi um dos melhores combates que eu considero dele em ringue assim. Claro que qualidade em ringue não foi apresentada, mas usando objetos e tal, é um estilo legal, um estilo bem que entretém bem, né? E aí falando um pouquinho agora sobre o que vai acontecer com ele, né? Aliás, vamos falar um pouquinho antes sobre o fim da streak, né? Pra poder entender o próximo assunto. Eu lembro que eu tava assistindo ao vivo, inclusive em 2014 foi a primeira WrestleMania ao vivo de muitos, né? Não foi a minha, mas foi de muitos assistindo ao vivo e tal. E aí o Undertaker perdeu, né? Perdeu a streak pro Brock Lesnar. Eu lembro que quando acabou o combate, assim, eu fiquei esperando o juiz avisar que deu, sei lá, desqualificação, que o Undertaker deu kick out, eu não vi. E até pela reação do Paul Heyman, que colocou a mão na cabeça, meio que não acreditando, eu achei que, na verdade, o Undertaker tinha dado kick out e o Paul Heyman não tinha acreditado que, mesmo assim, ele sobreviveu, mas não, ele tava meio que comemorando, né, com o Lesnar. E aí você vê a reação do público, todo mundo calado, alguns vaiando, alguns não sabiam que reação ter. Eu fiquei assim calado o tempo inteiro, eu tava só esperando o juiz fazer alguma coisa. Pra mim, aquilo tava fora da realidade, ia acontecer alguma coisa, ele ia voltar. E não, ele foi embora, saiu caminhando e eu meio que aos poucos fui começando a entrar na realidade de novo e ver que ele realmente tinha perdido. E aí eu fiquei calado o show inteiro, teve lá o Daniel Bryan, eu quis mais que se dane o Daniel Bryan, que se dane o título mundial, tava nem aí também pro resto. Tava nem ali pros resultados, pras outras lutas. Pra mim o WrestleMania 30 foi um desastre total, foi um lixo. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí o CM Punk tinha saído também da WWE. E aí meio que eu fiquei assim, pô, não dá mais nem graça de assistir agora, né? Eu fiquei meio que num estado de luta ali por um bom tempo. Até que surgiu lá depois o Seth Rollins traindo o Shield. E aí as coisas mudaram, tal, etc. Mas isso aí é história pra outro dia. Mas foi um negócio marcante, assim. Eu sinceramente não esperava que ele perderia a streak, principalmente pro Brock Lesnar. Nada contra o Lesnar, mas eu não acho assim, que o Lesnar era o cara digno, assim. Claro que se você olhar hoje, depois do que já tá pronto, aí você diz, ah, mas aí deu certo. Brock Lesnar hoje é o que é graças a isso, etc. É o que eu falei, você olhar na hora e você olhar depois é diferente. Você analisa de vários pontos de vista diferentes, né? Mas enfim, já tá feito, já quebrou. Hoje eu
já me conformei. Muita gente não gosta nem de ver hoje ainda a cena da streak sendo quebrada, né? É de se respeitar também. E aí ele vai ter esse combate com o Shane, né? Que o Vince disse que se ele perder, ele vai aposentar. Vai ser ruim ele aposentar? Não, porque ele já tá numa idade avançada, não faz mal ele aposentar. Eu acharia chato porque ele aposentaria perdendo pro Shane, né? Se fosse pra aposentar perdendo, poderia ser pra um Sting e tal. Algum cara com um nome mais maior no Pro Wrestling, né? Na WWE, sei lá, em algum lugar aí. Não o Shane. Shane tem sua história, mas eu não acho que seja o cara ideal pra encerrar a carreira do Undertaker, né? Mesmo que rolar um ataque depois, é estranho. Claro que falaram que na verdade encerraria na WrestleMania, mas eu acho que se for pro Undertaker encerrar a carreira, vai ser na WrestleMania, porque não tem sentido ser em outro pay-per-view, né? Eu fico assim achando que ele vai ganhar ainda do Shane, mas se perder vai ser um pouco triste. Mas já tô esperando já a aposentadoria dele desde a WrestleMania 28, 27, porque todo ano fala, esse ano aposenta, esse ano aposenta, não aposenta. A gente tá esperando tanto tempo que quando ele aposentar até que vai ser um pouco meio conformado. Vai ser mais um dia de homenagem do que um dia triste, na verdade, né? Então, seja o que for, Undertaker ainda vai ter uma grande história aí, uma grande grandiosidade aí, independente do que acontecer com ele na WrestleMania. Eu acho só errado o pessoal que vai torcer pro Shane usar como justificativa mudanças, né? Porque não vai mudar. É kayfabe não muda. E o pessoal sabe disso. Quer torcer pro Shane? Beleza, usa outra justificativa. Fala que você não gosta do Undertaker. Fala que você prefere o Shane mesmo. Fala que você, sei lá, quer ver a cara do Shane em vez da do Triple H na hora do Raw. Fique à vontade, mas não usa mudança como justificativa não, porque não tem sentido, né? Agora você dizer lá das brands, ou brands, de voltar lá a separação do Raw e SmackDown, é um negócio bizarro, né? É um negócio bizarro você dizer isso, porque as brands não tá em jogo. O que está em jogo é o Shane comandar o Raw. Aí se ele comandar o Raw, crescem possibilidades, teorias de que aí o Triple H começa a comandar o SmackDown, e aí a partir disso separe um grupo do SmackDown, um grupo do Raw, e aí voltar ao World Heavyweight Champion. E aí é um negócio, um processo bem, tem que ser um processo bem longo, né, pra fazer todas essas coisas. Nascem possibilidades, então você torce por algo que não está em jogo, né? É um negócio meio retardado isso, né? Mas ok, né? Cada um torce pra quem quiser. Enfim, eu acho que é isso, falar do Undertaker. É isso aí. Parabéns pra ele, 51 anos. Eu fiz esse vídeo aí de última hora, decidi fazer, não tinha nada pra fazer. Falei, pô, aniversário dele, acho que é um bom tema pra ser dito hoje. Um bom tema até porque talvez ele aposente. Espero que tenham gostado, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like aí pra ajudar no vídeo, divulgue o vídeo, compartilhe aí com quem você quiser. Até a próxima, um abraço e fui!